primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Esse vídeo de hoje é um desenvolvimento de uma postagem que eu fiz no Facebook. E sim, olha para essa barba branca. Eu sou Facebookico. Eu não sou TikTokico. Eu sou uma figura do século passado, para ser muito honesto. E tudo bem, minha rede social é um pouco envelhecida, assim como os anos me fizeram. Mas foi uma postagem em que eu escrevi uma coisa que deixou algumas pessoas um pouco atrapalhadas, um pouco confundidas, um pouco espantadas. Meu amigo Fernando Lamana comentou: Kuma? Porque eu falei, tem gente que acha que eu acumulo livros e é uma coisa diferente. Eu não tenho muitos livros, tenho uma biblioteca. Assustou algumas pessoas, fez o Fernando perguntar: Kuma? Por quê? É uma confusão bastante comum. Muitas vezes teve gente me falando que eu devia ler os livros da Marie Kondo. Não, nada pessoal. Eu odeio essa ideia do minimalismo, de que a gente tem que ter o mínimo possível. É um estoicismo requentado para gente mais superficial. Sim, consegui agora um monte de haters. A ideia do minimalismo, ela não tem nada a ver com o princípio do que é ter uma biblioteca. Vamos entender aqui. Superficialmente, as coisas podem até parecer semelhantes, porque, sim, a palavra biblioteca, biblio, livro, teca, coleção, que vem do grego, ela indica um grupo, um acúmulo de livros. Mas ela é muito mais do que isso, porque esse é o ponto. Muita gente acha que um livro é só um objeto pontual. Tanto que as pessoas que advogam que eu siga a Marie Kondo sempre falam: você não vai comprar um livro até tirar um da sua biblioteca. Você precisa estar com livros úteis. Se você já leu o livro, ele não tem mais utilidade. Essa é uma concepção bastante confusa a respeito do que é uma biblioteca. O livro é uma coisa muito diferente de outras coleções. Eu já tive coleção de selos, eu já tive coleção de tampinhas de garrafa, eu já tive coleção de rolhas, eu já tive coleção de um monte de coisas. Mas o livro é um objeto muito peculiar. Eu adoro a definição que o Carl Sagan dá no Cosmos, lá dos anos 70, que é um objeto flexível feito a partir de celulose com folhas que estão impressas com pequenos signos de um lado e de outro, mas quando a gente começa a lê-lo, a gente está dentro da mente de uma pessoa. A definição pode ter variado um pouquinho, eu estou citando de memória, mas coloquei aqui embaixo o link para se ver a definição de verdade dele. Vale a pena. Na verdade, Cosmos vale a pena. Bom, essa é uma diferença fundamental. Uma coleção qualquer traz objetos. Eu tenho muitos objetos. Eu gosto de objetos. Eu gosto de decoração. A minha casa é cheia de coisinhas. A minha casa tem um monte de quadros. Os quadros têm, às vezes, muitos pequenos retratos, muitas fotografias, mas um livro é diferente, porque o livro ele contém um conteúdo que é a imaginação de uma pessoa. E aí está uma diferença fundamental. A leitura de um livro não é, em certos casos, uma coisa descartável. Não é um objeto. Ela não pode ser reificada. Por quê?
Esse objeto, ele permite muitas coisas diferentes e ele permite muitos usos diferentes. Vocês veem aqui a quantidade de livros. Esse é um lado da estante, tem livro do outro lado, tem livro atrás da câmera, tem livro do lado de lá, tem livro no chão, tem livro em todos os cantos aqui em casa. Por quê? Porque eles são possibilidades abertas de conhecimento. São possibilidades abertas de informação. Essa coisa é fundamental. Sim, a gente pode ler só pelo prazer de entrar numa história, de se divertir com a contação de um evento. Mas o livro pode ser muito mais do que isso. O Rubens Borba de Moraes, que era dono de uma das melhores bibliotecas de primeiras edições brasileiras e doou a sua biblioteca para o seu amigo José Mindlin, que por sua vez doou para a Universidade de São Paulo e gerou a criação da Biblioteca Brasiliana, que é uma das mais importantes do Brasil hoje em dia, onde eu vou constantemente fazer pesquisas. O Rubens Borba de Moraes, numa postura um pouco mais elitista, um pouco mais antiga, meio latifundiária, cultural aqui do Brasil, conta no livrinho O Bibliófilo Aprendiz, que já demitiu empregadas que perguntavam, olhando para a biblioteca: Nossa, mas você já leu todos esses livros? Que é uma pergunta bastante comum de quem não entende o que é uma biblioteca pessoal. Uma biblioteca pessoal não é a coleção de livros que uma pessoa leu. É a coleção de livros que uma pessoa tem a ambição de ler um dia. Mas mais do que a ambição de ler um dia, é que ela sabe que tem a importância de estarem ali. Quando alguém me propõe que eu só vou comprar um novo livro quando eu tirar um da minha biblioteca, essa pessoa não está entendendo muito bem por que um livro está na minha biblioteca. Não é porque eu já li, é porque esse livro tem uma importância. Ele ajuda a montar uma virtualidade de conhecimentos, de pesquisas. Atrás da câmera fica a minha estante de poesia. Nessa estante de poesia tem muita coisa que eu não li ainda. Tem muitos livros que são repetidos porque eles têm introduções diferentes. Teve um momento da minha vida em que eu cheguei a ter quase 20 Lusíadas diferentes. Ai, mas o texto não é o mesmo? Sim, as notas não são as mesmas, as introduções não são as mesmas, os comentários não são os mesmos. E a biblioteca de poesia que eu tenho aqui atrás, ela me permite fazer estes programas. Porque quando eu tenho, às vezes, alguma dúvida de o que eu posso apresentar para esse meu minguado público, mas um dia, quem sabe, ele pode se expandir, eu olho para o que tem de importante aqui. E eu tenho muita coisa importante. Então, é um pouco isso o ideal de uma biblioteca pessoal. É ser uma virtualidade, é ser uma possibilidade de conexões, uma possibilidade de contatos. Vou citar duas ou três outras bibliotecas famosas. Uma importantíssima, uma legendária, é a Biblioteca de Alexandria. O Ptolomeu Sóter, o grandioso rei que substituiu Alexandre Magno no Egito, ele se propôs a ter todos os livros do mundo. É uma coleção essa de todos os livros do mundo. Uma ambição pessoal? Não, era uma ambição de poder, que é exatamente o que fez, por exemplo, o Thomas Jefferson, quando doou a sua biblioteca para o Congresso dos Estados Unidos. A matriz da Biblioteca do Congresso de Washington, que é uma das maiores de todo o mundo, foi uma biblioteca pessoal que tinha a consciência de que aquela coleção poderia ajudar a que o país crescesse enquanto
nação, enquanto poder. A tal ponto que um estudioso brasileiro, o Wilson Martins, só teve condições de escrever a história da inteligência brasileira, que foi um projeto ambicioso, levantando tudo o que foi publicado por brasileiros ou no Brasil, desde os tempos coloniais até o momento em que essa história foi escrita, ele só teve condições de fazer isso na biblioteca do Congresso de Washington. Um professor meu, o Akira Osakabe, saudoso Akira, quando começou a se interessar pelos escritores, pelos romancistas católicos brasileiros dos anos 30, teve a oportunidade de ir como professor visitante para Berkeley, na Califórnia, que é uma universidade que tem uma grande brasiliana, uma biblioteca brasiliana. Ele foi dar uma olhada no que ele encontrava desses escritores, como curiosidade, porque na verdade ele levava um projeto grande, o livro dele sobre Fernando Pessoa. Ele encontrou todos os romancistas católicos brasileiros dos anos 30, que a gente não encontra nas bibliotecas brasileiras. Aí, o Akira teve condições de levar adiante esse projeto, que infelizmente a morte fez com que ele não terminasse, mas ele levou adiante, por quê? Porque aquela biblioteca tinha. E aí, quando a gente monta bibliotecas pessoais, a gente tem essa ambição no horizonte. Às vezes com um pouco mais de orçamento, às vezes com um pouco menos de orçamento, mas entendendo que existem possibilidades e que isso aqui não é a coleção dos livros que eu li, é a coleção dos livros que faz parte do meu horizonte intelectual, da minha ambição intelectual. Se eu tenho tantos livros assim, é porque a minha ambição não é pequena. Se eu tiver apenas um livro, a minha ambição é muito reduzida.